Muito boa tarde a todos. As pessoas que já me conhecem sabem que estas situações são sempre muito pouco formais, não é? Não é nada a minha linha, não gosto dessas discursatas de protocolos e estudos. De maneira que entro já diretamente nisso. Mas antes disso, tenho que agradecer a presença, não de um, mas de dois presidentes da Câmara. Para mim, o ex-presidente da Câmara, que está aqui, continua a ser presidente da Câmara, por todas as razões, por aquilo que fez, também pelo afeto que lhe dedico e por ter sido verdadeiramente o padrinho desta casa. E o outro é o meu querido amigo Vítor Paulo, o qual presidente, muito mais jovem, mas a genica era igual. A genica do antigo e a genica do novo é igual. E os produtos vão ser, com certeza, dourados, como foram num caso, e vão ser agora no Todos têm noção da razão que estamos aqui. Estamos aqui para lançar uma antologia intitulada O País Invisível, que é o resultado de um concurso que foi lançado por este centro, um concurso de conto, subordinado a um tema, o tema era a ruralidade, na verdade o fim da ruralidade, estamos todos a assistir a isso, somos testemunhas de que o mundo rural está a desaparecer gradualmente, pelo menos como nós o conhecíamos, e sobretudo está a desaparecer como um referente literário, não é? Um paradigma da literatura. A nossa literatura foi sempre encantada desde o início pela ruralidade, desde a poesia tornadoresca até aos autores mais recentes, ainda do século XX, passando por muito mais de Figueiredo, Quirino Ribeiro, e até o José Saramago, que se enamoraram no espaço rural, basta pensar no romance que não levantado do chão, mas ultimamente tem havido, digamos, uma espécie de sobrevalorização da urbanidade, do espaço urbano, que afinal começa a ser igual em toda a parte, resultado da chamada globalização, e portanto pareceu-nos oportuno que as pessoas fossem solicitadas a deixar o seu depoimento em termos ficcionais sobre o que resta dessa ruralidade e que muitas vezes não é mais nem menos do que uma certa periferia urbana ocupada por hortazinhas que convivem com a circulação das autoestradas, vemos isso, e que representam, afinal, a saudade de um mundo que já desapareceu. Mas não se trata de uma antologia saudosista, longe disso. Grande parte dos autores aqui presentes são testemunhas daquilo que se está a passar. Todos eles são jovens, uns menos, outros mais, mas todos eles estão a acompanhar aquilo que é a evolução deste país. E devo-vos dizer que fiquei surpreendido pela qualidade dos textos que apareceram no concurso, e isto por dizer que os 10 textos aqui reunidos são textos de uma qualidade superior, alguns de autores com obras já publicadas, outros que se estrearam agora, mas que anunciam de facto um percurso literário inegavelmente de qualidade. A minha função aqui é, portanto, acolher-vos, autores, e a vós, público, devolver a palavra aos mesmos autores aqui presentes e ao José Alberto Pinheiro, que está aqui e que é o diretor deste centro. Muito bem. Então, eu agradeço imenso enfim, a presença de tantas pessoas aqui e irem para Bernardo. Eu não sabia onde era e cheguei ontem ao Minho e estou absolutamente apaixonada pela natureza e pelas pessoas também. E obrigada, Zé, e obrigada, Mar. É um privilégio fazer parte desta antologia. Eu participo com um conto, O Meu Secreto Rochinol, que é um conto que deriva de um outro e que traz-nos tanto uma memória do sul do país, como um bocadinho desse país invisível, mas que é invisível na memória. Porque nós hoje vivemos muito num país visível, mas que é visível através dos meios de comunicação social, que é quem traz a visibilidade ao país. Agora,
essa é uma parte de um país, porque há uma outra esquecida, tal como as memórias, as vivências dessas pessoas que fizeram o país de agora. Então, eu nasci em Lisboa, mas cresci no Alentejo. Tenho o privilégio de ter crescido no Alentejo, no seio de uma família absolutamente rural e a trabalhar no campo e a lutar pelas 8 horas de trabalho. E eu cresci à lareira dos meus avós a ouvir histórias. E a ouvir histórias de como as pessoas passavam fome, de como as pessoas lutavam lá pelas 8 horas de trabalho, de como caminhavam 14 horas e 15 antes do sol nascer para ir trabalhar e voltavam à noite. Então, alguns dos contos que eu tenho escrito são muito influenciados por essas histórias, esse legado que me ficou familiar da ruralidade. Peço desculpa porque a eloquência não é o meu forte, mas pronto, eu quero agradecer outra vez ao Mário Cláudio, ao Centro de Estudos, ao José Alberto Pinheiro, por esta oportunidade de publicar em papel, que para mim é mesmo única. E pronto, o meu conto já andava na minha cabeça há muito tempo, porque eu tirei o curso de Engenharia Florestal, trabalhei muito tempo no Alentejo e testemunhei várias coisas e tinha esta história na cabeça há muito tempo, porque era uma coisa que me perturbava bastante e eu queria escrever sobre ela e nunca me tinha predisposto a isso. Quando surgiu este desafio, quero agradecer também ao meu livreiro Joaquim Gonçalves, que foi quem me disse: olha, está aqui isto, concordo. Quando surgiu este desafio, eu senti que a história estava na altura de sair e pronto, e foi assim que surgiu Os Cães Ladram, dessa minha experiência no campo, do trabalho no campo e do testemunho daquelas vivências daquelas pessoas que tanto me perturbaram. Muito obrigada a todos pela vossa presença e muito obrigada ao Centro, ao Mário Cláudio, pela organização desta antologia, que eu acho que é memorável e meritória, e eu fiquei muitíssimo contente de ter um conto meu publicado nesta antologia. O meu conto intitula-se A Mãe. É inspirado. Eu sou de Lisboa, nasci em Lisboa, a minha família é toda de Lisboa, mas eu tenho uma paixão muito grande por uma zona do país que são as Beiras, nomeadamente a Beira Interior, e uma zona que é a Serra da Lousã, onde eu tenho casa numa aldeia, e dessa experiência tirei inspiração não só para outros textos, mas para este conto. E optei, no caso, por situar o conto no passado, no princípio do século XX, e falar de um tema que não é tão invisível hoje em dia, mas já foi no passado, que é o tema da imigração, nomeadamente houve um fenómeno de imigração daquelas aldeias, de população daquelas aldeias da Serra da Lousã, das aldeias de xisto, para o Brasil. E muitas dessas aldeias ficaram praticamente despovoadas, porque as pessoas vendiam as casas para comprar os bilhetes da passagem para o Brasil e eventualmente voltavam muito mais tarde, já enriquecidas, com outro estatuto e traziam consigo outro tipo de valores, obviamente, que também depois foram incorporando na própria sociedade. Eu tentei explorar um bocadinho isso e também focar um outro aspecto de invisibilidade, digamos assim, que é o da violência sobre a mulher, que é um tema que está muito atual hoje em dia, e que passa por uma personagem que é a mãe, que é uma jovem que é escorraçada da aldeia porque engravida e portanto, tem que partir, volta mais tarde para se vingar. Basicamente foi isto que eu tentei explorar. Também agradeço muitíssimo ao Centro Mário Cláudio e ao Mário Cláudio, que aliás é o primeiro e único responsável por eu ter escrito este conto.
porque eu não sabia que existia a candidatura, confesso que antes disso não era visitante assídua da página no Facebook. E o Marcal telefonou-me a avisar que havia, e dizer, penso nisso. E eu pensei, e pronto. E o meu conto, que é o último, é o que fecha a antologia, que se chama Terra Naufragada, tem como origem uma coisa, eu não vou dizer que vivi, porque não vivi propriamente, vi as consequências. Durante a minha adolescência eu ia nas férias grandes, as férias escolares, ia sempre passar uns dias a uma aldeia perto de Arganil, à casa de uma família, de uma amiga e colega minha. E essa aldeia ficava muito perto de um rio, que é o Rio Alva, que tinha zonas lindíssimas, fabulosas, para tomar banho e não só. Portanto, nós éramos visitantes também daquelas zonas diariamente, para tomar banho, para fazer os piqueniques, para essas coisas todas, mas de facto eu lembro que havia recantos do rio, pequenas enseadas que eram tão bonitas que não pareciam reais, aquilo parecia uma coisa de cinema. E depois, numa determinada altura, começou-se a falar de que se ia construir uma barragem, ia-se construir uma barragem, ia-se construir uma barragem, e aquilo ia ficar tudo debaixo d'água. E eu lembro que as primeiras vezes que eu vi naquilo me fez alguma questão, como é que é possível isto desaparecer assim, não é? Bom, o que acontece é que, entretanto, deixei de ir passar férias lá e regressei, visita, muitos anos depois, com a dita cuja barragem já absolutamente construída. E a minha amiga, que estava lá, disse-me, anda, vamos ver a barragem. E levou-me, portanto, a uma zona da barragem, e disse-me, olha, estás a ver, lembras-te, ali embaixo está a Várzea da Pereira, ali embaixo está não sei o quê. E eu tive uma sensação horrorosa, que eu acho que nem sou capaz de traduzir por palavras, ao ver aquela imensidão de água e perceber que lá embaixo, debaixo de metros e metros e metros cúbicos de água, estavam aqueles sítios lindíssimos, onde eu tinha estado, onde eu tinha sido feliz, como dizia o outro, não é? Onde me tinha divertido, onde tinha brincado, estavam completamente perdidos para sempre, afogados, naufragados. Fez-me imensa impressão, imensa. E fez-me tanta impressão que, quando regressei, escrevi umas coisas um pouco para desabafar essa impressão que me tinha feito. Pronto, e as folhas para lá ficaram. Quando o Mário Cláudio me telefonou e disse o tema é a ruralidade, eu disse, meu Deus, mas agora o que é que eu vou escrever sobre a ruralidade? Eu não tenho nada para dizer sobre a ruralidade. E pus mais ou menos a ideia de parte, aliás faltava relativamente pouco tempo para o final do prazo. Achava eu que tinha posto a ideia de parte. E depois subitamente um dia estava a fazer e a pensar numa coisa que não tinha nada a ver com o assunto e de repente lembrei-me, aquela coisa que eu escrevi a propósito da barragem, será que dá? E então fui reler, fiz umas pequeníssimas adaptações e encaixei aquilo numa história que eu inventei, obviamente, né? Portanto, o resto é tudo inventado. O que está concretamente relativo à barragem foi espontâneo, foi sentido, foi vivido. E pronto, eu chamei Terra Naufragada porque para mim de facto aquilo é um naufrágio. Isto é, vamos lá ver, eu não sou contra o progresso, nem um pouco mais ou menos, não é? Acho que o progresso é uma coisa ótima e percebo que aquela barragem trouxe benefícios à zona absolutamente indiscutíveis. Mas não consigo deixar de ter uma certa angústia, não é? De pensar simultaneamente em tudo aquilo que se perdeu. E que se perdeu irremediavelmente, não há volta a dar. E as gerações futuras não vão poder conhecer aquilo. Isso faz-me uma grande tristeza. Pronto, portanto, a minha terra naufragada é isto. Boa tarde a todos, tenho muito gosto em estar aqui com o Mário Cláudio, que me agradeço, com o José Pinheiro Silva, Mário Cláudio, e com estes parceiros do coletâneo, estes parceiros da antologia. Acho que é muito importante também para o autor. Às vezes os escritores têm tendência a fechar-se um bocadinho no seu círculo fechado, e acho que é muito importante também para os autores conviverem, viverem uns com os outros e viverem com a escrita uns dos outros. Eu confesso que ainda não li a antologia, porque sou um bocadinho da velha guarda nesse aspecto, estava à espera de ter um exemplar impresso em papel para poder ler as obras dos meus colegas, mas folhei, evidentemente fiz uma leitura oblíqua e deu para perceber não só a qualidade que falava o Mário Cláudio, a qualidade
global de todos e de cada um, mas também a variedade que também ressalta destas introduções que cada um vai fazendo ao seu conto. O meu também parece-me um bocadinho diferente de todos os outros, que também são diferentes entre si. Curiosamente, eu tive a experiência da ruralidade, porque a minha família é toda do Minho, daqui relativamente perto, de Barroselas e de Carvoeiro, perto de Viana do Castelo, e, no entanto, essa experiência da ruralidade não transparece muito neste conto, mas antes uma outra ruralidade que também foi evocada pelo Mário Cláudio na introdução a esta sessão, que é aquela ruralidade mais próxima dos centros urbanos, na periferia ou nas cercanias das grandes cidades, onde de alguma forma certas imagens da ruralidade convivem com também a presença da cidade, mas uma cidade que não é uma cidade, perdoem a expressão, fashion, nem uma cidade cosmopolita, mas uma cidade que acaba por agredir um pouco o espaço rural e desfeiteá-lo um pouco. O conto chama-se Longe e tem também umas certas características de fantástico, é uma história com contornos fantásticos. Boa tarde a todos. Meu caro Mário Cláudio, nós conhecemos há uns anos razoáveis, pela eficiência com que liderou o processo. Já tenho uns livrinhos publicados, 3 deles de contos, um deles com segunda edição. Um explora a minha passagem pela guerra em Angola, ficcionado, claro, e 2 deles a nossa profunda ruralidade. O primeiro, Por Aqui Não É Passagem, é uma expressão que toda a gente deve conhecer, pôr nos campos antigamente, porque abusava-se, endireitava-se pelos campos, e então tinha-se aquelas tabuletas. E o outro é Contos Baldios. O Contos Baldios é uma expressão de Sá de Miranda. Os Contos Baldios esgotaram, os escritores menores meteram mais que 500, as editoras não apostam muito, mas 500 exemplares esgotaram-se em 1 mês e pouco. E qualquer dia sai uma segunda edição. Há aqui pessoas que conhecem esse livro. A antologia, a escolha do tema é muito pertinente quanto a mim, e como é pertinente a constatação de que efetivamente a nossa ruralidade está estilhaçada, como está estilhaçado o título do livro. O título O País Invisível. Porquê invisível? Primeiro, porque vai desaparecendo. E segundo, porque o resquício, o que vai ficando, o que vai resistindo, pouca gente o vê. Ele é invisível porque não há quem o queira ver. E se nós repararmos bem, a nossa grande literatura entronca na ruralidade. Nós vamos buscar o Aquilino, mais atrás vamos buscar o Camilo, vamos buscar o Aquilino, o Torga, ou falar-se aqui há bocadinho no Tomás de Figueiredo. O Tomás de Figueiredo e o Aquilino andaram por aqui à caça e à pesca. Viveram aqui muito próximo, um ali nos Arcos de Valdemez e outro aqui em Ramarigães. E outro, podemos falar no João Araújo Correia, podemos falar no, morreu há pouco, o Bento da Cruz, e foi aqui falar do Alentejo. O Alentejo tem 2 grandes escritores que trabalharam a ruralidade com muita sinceridade e muito valor. O Fialho de Almeida e o Manuel da Fonseca. E a propósito do Alentejo, eu não quero alongar muito, não há dúvida que a falta de amor à terra é um fenómeno. Quando as terras estão assim lá no fim do mundo, não é? As pessoas litoralizam-se, fogem e muitas vezes renegam mesmo. Há agora um livrinho que está a criar uma polémica muito grande do Henrique. E eu já o tenho, ainda não, eu comecei só a ler 2 ou 3 páginas. Isso é que a polémica resulta. Como? Para isso é que é uma boa polémica. Não, a ver que já não tem. Pois, de qualquer maneira, ele rejeita as suas raízes. Ele, pelo que eu li e pelo aquilo que já li de crítico, ele, por assim dizer,
virou costas ao Alentejo. E não só virou costas, como fez questão de escrever sobre isso, menosprezando a sua própria terra, as suas próprias raízes. E não vou mais com isso, não, deixa-me livre. Sou eu. Pronto, então vá. Antes de agradecer, então vou agradecer. Vou pegar naquilo que o Cláudio disse sobre o Alentejo. Que eu nasci no Alentejo, eu tenho duas experiências de idade. Felizmente tenho nascido no Alentejo. Dizem que eu provavelmente sou mais novo. Portanto, há poucos anos que eu nasci no Alentejo. No Alentejo profundo, em Moura, junto à Marleja, a Barrantes, à África, na Espanha. E tive a experiência da ruralidade há 16 anos, que fui lá, depois vim para a cidade e depois tive a experiência da ruralidade bastante mais longa, porque, como alentejano, desfasado das coisas, os alentejanos, contrariamente àquilo que se diz nesse livro, enfim, vivem de utopias. Casei com uma minhota, em 1972, e desde 72 para cá vivi a ruralidade do Minho, perto do Rio Basto, e portanto que assisti durante 40 e tal anos, que é o desfazer de uma certa ruralidade desde essa época. Pegando no Alentejo, estou preliminarmente contra aquilo que, enfim, contra a rejeição do Alentejo, porque as minhas raízes são profundamente alentejanas, embora tenha bastante terra, bastante caminho, e porque foi no Alentejo que alguém, neste caso o meu avô, me disse uma coisa que me marcou para o resto da vida, e que me disse que, pronto, que nós, enquanto seres humanos, não somos tão significantes quanto às vezes pensamos que somos. Porque não somos mais do que espaço que ocupamos, um tempo que vivemos, e uma memória, já foi aqui falada a memória, e uma memória que, se aprofundarmos, se estudarmos, se pensarmos, se refletirmos sobre ela, podemos transformá-la em futuro. Portanto, quem diz isto sobre o mundo, o meu avô era rural, quem diz isto, vindo de alguém do Alentejo profundo, não é de certo do Alentejo que esse senhor escreve, que esse senhor não. Eu não renego o meu Alentejo, não renego as minhas origens, assim como não renego a ruralidade, esta que vivi mais recente. Faço agora os agradecimentos, agradeço ao Mário, ao José, por terem-me dado a possibilidade de participar neste livro. Embora já tenha publicado alguns livros, é uma honra e é uma grande satisfação ter um conta, e provavelmente essa satisfação é maior do que já aquela que senti quando publiquei os meus livros, muito também sobre a guerra, também pertencia à geração da guerra. O meu conto é o primeiro, tem um título um tanto ao quanto comprido, é o velho que me em passos fácil de ler. Conta a história do velho Tristeza e da Maria da Consolação, e sobretudo, é muito difícil nós falarmos sobre aquilo que escrevemos. Eu já tenho uma certa dificuldade em falar sobre mim, sobre aquilo que escrevo. As pessoas dizem, porque quando se escreve, são os outros que têm que ter opinião sobre aquilo que a gente escreve. Porque se não tiverem opinião sobre aquilo que a gente escreve, é porque não escrevemos bem, é porque escrevemos mal. Portanto, as opiniões, não estou dentro da cabeça de cada um. Eu escrevo para gerar opiniões, para gerar expectativas, interesses, motivação naquilo que as pessoas escrevem. Mas é uma história de amor entre dois velhos, uma história sobre a morte, sobre o abandono, sobre o isolamento e sobre a ruralidade do isolamento e do abandono. Porque viemos para o litoral, abandonámos o campo. Hoje, infelizmente, assiste-se a um certo regresso à terra outra vez. Um sentido de regresso. Abandonou-se o campo, numa primeira fase, como já aqui foi referido, pela migração, pelo fenómeno migratório para os centros urbanos, para deixar de viver comodamente no mundo rural
para viver numa ruralidade, que aqui também já foi dita, de prédios de 12 e 13 andares à volta das grandes cidades e passar horas em filas de automóveis para visitar a cidade, e abandonou-se o campo, substituiu-se as culturas pelo mar, sobretudo aqui no norte, pelo mar dos eucaliptais, um bocado de tudo aquilo que nós chamamos este país, um país de eucaliptos, secando este país. E portanto, esta história de Veio Tristezas e da Maria da Consolação é uma história de tristeza, é uma história de abandono, ainda que sendo uma história de amor, de um humor entre dois velhos que se querem observar quem é que morre primeiro, porque sabendo que aquele que morreu primeiro não resiste à morte daquele que morreu primeiro. E este é o país invisível que eu conheci, conheço. Esta é uma história que foi inspirada em casos reais, em vivências que tive a oportunidade de ver, e por contraponto àquilo também que foi dito, que eu registrei e quero fazer essa referência, em relação ao país visível com que nos agridem permanentemente todos os dias, e que é o país visível que alguém quer que seja este país visível e com o qual nós temos que combater. Iniciativas deste género, não gosto de dizer isto agora, essa de iniciativas deste género, seria um bocado, faço a expressão ser um bocado fuleira, mas iniciativas deste género obrigam-nos a refletir sobre este país, para o transformar, como escrevi no contexto para a Inês, para que este país seja, volte outra vez a ser visível, a visibilidade deste país invisível. Obrigado. Boa tarde a todos. Quero naturalmente agradecer ao Centro, ao Mário Cláudio, que tenho o prazer de ser conhecido, espero que já um pouco amigo dele há algum tempo e, essencialmente, há muitos anos leitor da grande obra que ele tem. Não vou dizer que li os livros dele todos, mas 80% dos livros do Mário Cláudio li-os forçosamente. Aliás, uma pequena confidência, isto é um à parte que fica no ar. A nossa ligação já vem de longe, porque o meu avô conheceu o Tiago Veiga na Guiné, já escrevi. Como podem ler e como eu escrevi na revista Águia sobre isso, portanto não vou dizer mais nada. Agradecer ao Zé, agradecer a presença vossa e principalmente dos parceiros desta coletânea. Antes de... Só 2 ou 3 notas. Eu também, em PDF, tenho dificuldades em ler, não gosto. Dei uma vista de olhos muito rápida a todos os contos e confesso que o único que eu li, mesmo com olhos de ler, foi o do Afonso, porque ele vinha-me dar boleia e eu não, isto é verídico, e eu o tempo todo no caminho, não sei o que é que surgiu e fui eu para vir, que deve ser o que aconteceu, portanto, aliás, falámos nisso e houve uma coisa ou outra que eu já nem se lembrava, portanto é para verem que eu vi o conto dele. Agora prometo que vou ler isto com muita atenção, até pela passagem muito rápida que eu dei ao PDF. Tudo na vida tem um preço. Exatamente. É um preço caríssimo. Relativamente a estar nesta antologia, primeiro, eu já publiquei muitos livros, mas de poesia. Tenho escrito bastante prosa para a gaveta e, tal como este meu conto, a maior parte dos contos que eu tenho na gaveta resultaram de projetos na minha cabeça que seriam para romances. Não sei se algum dia publicar um romance, mas por temor, por falta de tempo, eu acho que escrever um romance significa uma dedicação total, estruturada, um trabalhador. Para escrever um romance, não estou a dizer que um poeta não faça, mas há técnicas, formas diferentes de escrever poesia, pessoa para pessoa. Agora, um romance tem que ser estruturado a nível da sua própria estrutura, como do tempo da pessoa que o vai escrever. Isso não pode ser. E eu, infelizmente, como dizia, apesar de ter esta carinha ainda seminovo, já sou um funcionário cansado, como dizia o António Ramos Rosa, e não consigo ter tempo para me dedicar a um romance. E, portanto, este conto também era o projeto de um romance. Eu sou coimbrão, não coimbrinha,
coimbrinhas ainda lá há alguns e eu detesto-os, mas nasci numa aldeia apenas hoje, a 12 km da cidade de Coimbra, nos cantos do 25 de Abril equivalia, de certeza, a uma aldeia que fica 100 km hoje da cidade de Coimbra. Ou seja, para se ir à cidade de Coimbra, antes do 25 de Abril, a simples 12 km, era como se fosse hoje a Lisboa, e portanto era a ruralidade pura, uma aldeia a 12 km de Coimbra. Este meu conto, que de alguma forma é no âmbito do fantástico, é um cruzamento de várias histórias que resultaram nesta. Várias histórias verdadeiras. E que estão, há vários contos, como isto era o projeto Um Romance, agora são filtrados em vários contos. E essencialmente a ruralidade e as aldeias, e a aldeia e a ruralidade que eu conheci na infância, tem histórias que nem nos passa pela cabeça, de segredos, mistérios, como em tudo na vida, seja o urbano, seja a ruralidade. Mas ali sim, e o que aqui está em causa é o cruzamento de duas ou três histórias verídicas que são estas. Havia, e que eu depois aqui ficcionei num outro caminho, não há nenhuma história verídica de que a senhora, o meu conto, o Misterioso Canteiro de Flores, não houve nenhuma história de alguém que matasse o marido, mas isto derivou de uma história havia muita imigração, como na maior parte aqui do interior, mesmo ali, sendo centro, também havia imigração naquela altura. Havia um senhor que emigrou para o Brasil e que de 2 em 2 anos vinha à aldeia. Só que quando ele faleceu, ele acabou por falecer no Brasil, é que se veio descobrir que ele, quando vinha à aldeia, e isso já está mais desenvolvido noutros contos, que ainda estão por publicar, passava metade do tempo na aldeia do Amial, que é de onde eu sou, e na aldeia ao lado, que era a vila que se chama, ainda hoje, Vila Pouca, que significa que em 2 aldeias coladas ele tinha 2 famílias. E tinha filhos de uma senhora na aldeia do Amial, e tinha filhos, aliás, esses filhos sabem hoje que são irmãos, sabem que ele era o pai, e ainda hoje não se tratam por irmãos. E mal falam. O que é estranho no século XXI, e muitas das vezes as pessoas dizem: olha, eu vi o teu irmão ou isto ou aquilo, mas a pessoa não o trata por irmão e eles não se tratam por irmãos. E costumava-se, tanto cá aqui no meu conto, às tantas disse, portanto, ela mata o marido por causa do amor que tem a um outro senhor, e às tantas dizem, na aldeia, diz que ele é que a abandonou, que ainda há pouco tempo o viram no Brasil. E aí veio essa questão da imigração deste senhor no Brasil e dessas questões. Mas a ruralidade realmente, na minha infância, estando a 12 km de Coimbra, aliás, eu tenho muita dificuldade hoje em contar algumas coisas da minha infância à minha filha, que ela não consegue, não tem códigos para acompanhar. Ou seja, ela ouve-me, mas não consegue perceber o que é que eu estou a querer dizer, e eu fico mais do que triste, às vezes fico irritado, como é que não consigo fazer perceber o que é que eu estou a dizer. Mas ela não tem esses códigos porque é um mundo, houve uma evolução de tal maneira, tão rápida, e uma transposição para outro que não dá para explicar quando passaram 20, 30 anos, não passaram 100 anos. Só para terminar, eu quando mandei este conto, confesso que nunca me passou pela cabeça que ele fosse selecionado. Mas, quanto mais não seja, este conto talvez tenha sido, digamos, a força que eu precisava para terminar, e estou a terminar, um livro de contos. Espero publicar no início do próximo ano. Este ano ainda vai ser mais um livro de poesia e não de contos. Se será o primeiro e o último ou não, e se algum dia sairá alguma romance ou não, não sei. Isto para terminar mesmo, volto a dizer, acho, não estou a dizer isto, que isto já aqui está e não teve nada a ver uma coisa com a outra, eles foram escolhidos por outros. Acho que estar numa antologia de um centro que dá nome ao Mário Cláudio, o Mário Cláudio é, sem dúvida, para mim, um dos 3 maiores escritores portugueses. Já disse isto várias vezes, e não é fácil dizer o maior, ou o segundo ou o terceiro, porque isso tem várias nuances,
mas não só na imaginação, mas no português, que é isso que eu vejo às vezes grandes autores ou excelentes autores portugueses que eu até acho que têm grande imaginação, que o português não é grande coisa, aquilo que está escrito. Eu acho que o Mário Cláudio associa as duas coisas. Aliás, ainda o último livro, que é um livro mais pequeno, antes deste que saiu agora, o Astronomia, eu fiquei maravilhado com a volta com que ele deu ao último, não, ao antepenúltimo, ao retrato de... Acho... A do meio imaginativo. E pronto. O outro não é tão imaginativo, porque é baseado em factos verídicos, do Tiago Veiga, mas acho que... acho realmente um dos grandes escritores portugueses, e portanto é uma honra estar aqui e naturalmente fico muito contente também de estar acompanhado, também estou acompanhado. Obrigado. Dar aqui uma palavra sobre duas ausências forçadas de dois autores que não podem estar presentes. Agora vamos jogar, porque está neste momento a lecionar em Macau e seria complicado deslocar-se. E o João Pedro Porto, que está a recuperar de um período de doença, que esperemos que seja rápido, mas que enviou a todos os autores, a todos os presentes, um grande abraço. Queria também sublinhar que o resultado desta antologia surge de uma seleção de largas dezenas de contos que nos chegaram e que refletem, de certa forma, o modo como esta ideia da ruralidade e a ideia da asfixia mediática que Inês referia inicialmente, que corta um bocadinho esta realidade da nossa vida cotidiana, não é assim tão presente quando nos debruçamos sobre o mundo da criação artística e sobre o mundo das letras, porque nós olhamos para antologias e temos várias gerações representadas. Os contos que recebemos igualmente, ou seja, temos aqui 40, 50, 60, 70 até aos anos 80, escritores nascidos até aos anos 80 que trabalham esta questão com imaginação, criatividade e, acima de tudo, com muito talento, como poderão verificar pelo livro que têm agora em mãos. Dar também uma palavra de agradecimento ao José Vieira e ao professor Martinho Soares, da Universidade de Coimbra, que foram essenciais no processo de seleção dos contos vencedores. E uma palavra de agradecimento ao Mário Cláudio, que é o motor de toda esta atividade, e também ao Presidente da Câmara, Vítor Paulo, que abraça com grande energia estas ideias e estas aventuras. Convido-vos a todos a continuarem esta conversa com os autores. Só queria dizer uma palavrinha. Queria dizer que realmente este título, O País Invisível, me parece particularmente feliz e é preciso fazer aqui justiça. Quem escolheu o título foi o José Alberto e foi realmente um título que eu abracei imediatamente, porque pareceu particularmente significativo daquilo que pretendíamos e também de alguma forma explicativo do conteúdo da antologia. Enquanto estávamos todos a conversar, uns mesmo de viva voz, outros por dentro, eu estava a pensar no seguinte, quer dizer, nós passamos neste país de uma fase em que havia uma hipervisibilidade do rural, não é? O rural esteve em Sambento, não é? No Palácio de Sambento durante muitos anos, não é? Durante muitos anos. Falava assim, usava uma mantinha para se proteger do frio e umas botinhas. E criava galinhas. Como? Criava galinhas. Exatamente. Portanto, o rural esteve ali durante anos e anos e anos. E passámos dessa hipertrofia do rural para uma espécie de apagamento da ruralidade. Eu, como professor da Escola Superior de Jornalismo, dei muitas vezes conta dessa rejeição da ruralidade. Não era só esquecida, era mesmo uma rasura voluntária da ruralidade perante alunos, muito jovens, que eram claramente de origem rural, que se instalavam com as suas famílias
nas zonas periféricas do Porto, em Lusinda, em Rio Tinto, em Tomar, por aí, mas que já não sabiam distinguir uma oliveira de um pinheiro. Tive a oportunidade de verificar isso. Algumas dessas pessoas fizeram um percurso profissional galopante, atingiram quadros superiores, adquiriram os seus apartamentos com as suas decorações minimalistas a preto e branco e prateado, mas havia sempre uma coisa que nunca se via nesses apartamentos, que eram as fotografias de família. E a razão era muito simples. Essas fotografias revelavam fatalmente a ruralidade. E era isso que eles queriam esconder. E parecia-me isso um processo de facto muito triste, muito triste. E agora o que é que nos resta da ruralidade? Restam-nos duas ou três dimensões. Aquilo que a comunicação social nos faz chegar aos ouvidos, em termos de ruralidade, ou tem a ver com o turismo, com um acento tónico na gastronomia, não é? E isso é a marca da ruralidade, ou então com os fecheiros policiais, não é? O crime de violência doméstica, o crime passional, a pedofilia, o assalto à caixa de multibanco. É essa a ruralidade que nos chega hoje. A outra está completamente naufragada. Era isso que eu queria dizer. Bom, acho que foi bom esta pequena chama, esta pequena consciência que a ruralidade é muito mais do que isso. Estamos num local absolutamente paradigmático dessa morte da ruralidade. Nesta localidade só há pessoas, ou quase só pessoas idosas. A escola que está deixou de funcionar funciona agora pelo outro efeito, mas a desertificação é dramática, não é? E pronto, é isso que temos para já. E esperemos que os tempos mudem. Eu fiquei muito satisfeito por verificar que o atual Presidente da República foi buscar um poeta da interioridade, o Torga, que não é muito vulgar trazer para as discursadas políticas. Normalmente ou é o Pessoa ou é o Camões. Só que Camões está transformado em busto, uma estátua de bronze. Já não passa disso, além de mais é uma figura litoral e do mundo, não é? Planetária. E o outro é o cosmopolita de Lisboa, que também não é muito politicamente correto agora trazê-lo, não é? Além de mais é um estrangeirado, não é? Formou-se fora do país e sobretudo com o pé na cultura britânica. O ter ido buscar o Torga, para mim é significativo disso mesmo, não é? Significativo porque, apesar de tudo, se pensa no país ainda como um espaço remoto, rural, só que eu divirjo do Presidente da República enquanto ele considera o Torga uma espécie de farol do otimismo, quanto a mim é justamente o contrário. Passou a vida inteira a carpir-se, a chorar, e a chorar até da sua própria realidade. Vamos ver o que é que sai daqui. Muito obrigado.